Olá, meus queridos amigos, que bom vocês fazerem parte do nosso canal, do Ministério Acolhimento em Cristo. Se você é a primeira vez que você está participando desse canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, que com certeza esse canal vai ser uma bênção para a sua vida e uma bênção de muitas outras pessoas. Faça isso agora mesmo. Nesse momento, nós estamos fazendo um devocional Linguagem de Amor, leituras diárias com o amor da sua vida, de Gary Chapman, e nós estamos hoje no dia 5 de outubro. O tema é: deixe a ira ir embora. Efésios 4, 26, 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vou ler novamente. Efésios 4, 26, 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Acontece a todos nós. Ficamos indevidamente chateados por causa de algum pequeno comentário ou atitude do cônjuge. Ela deixou o cachorro sair sozinho e agora o vizinho está ligando para reclamar. Ele deixou as meias no chão em vez de caminhar 2 metros e colocá-las no cesto de roupa suja. São as pequenas coisas que estimulam a ira distorcida. Como devemos lidar com as emoções? Primeiramente, devemos admiti-las. Estou irritado. Segundo, recusamos-nos a deixar que a ira nos controle. Portanto, vou dar uma caminhada. Terceiro, fazemos a nós mesmos algumas perguntas. Meu cônjuge fez isso de propósito? Estava tentando me machucar? Será que já não fiz coisas semelhantes no passado? Isso é grave o suficiente para provocar uma conversa com meu cônjuge ou devo simplesmente deixar para lá? Opte por deixar para lá ou conversar com o cônjuge. Não retenha a ira dentro de si. A Bíblia nos adverte de que devemos nos livrar da ira antes que anoiteça. Quando nos apegamos à ira, sua tendência é começar a nos controlar. E, como diz Paulo, isso dá lugar ao diabo. Em outras palavras, reter a ira gera a possibilidade de pecarmos mais e mais. Nossa ira se distorce cada vez mais e pavimenta o caminho para todo tipo de interações vergonhosas no casamento. A ira deve ser tratada como visitante, nunca como moradora. Pai Celestial, Tu sabes que às vezes guardo rancor contra meu cônjuge. Ajuda-me a pôr fim a isso. Lembra-me de interromper minha reação, imaginar por que estou irritado e então decidir se levanto o assunto com o meu cônjuge ou se deixo para lá. Preciso de sabedoria, Senhor, para não deixar que a ira me controle. Queridos, como o texto diz, próprio diz, a ira, ela acontece. Nós somos seres emocionais. Deus nos criou com emoções, com alegria, tristeza, ira, raiva, medo. Né? Já assistiram o filme Divertidamente? Creio que muitos que estão aqui no nosso canal já devem ter assistido, principalmente aqueles que têm filhos, né? Então, nós somos seres emocionais. É natural que em algum momento nós venhamos a nos irar. Né? Tem um outro versículo de irai-vos, mas não pequeis. Então, nós não devemos alimentar essa ira, fazer com que ela cresça. Nós devemos aprender a lidar com situações que nós estamos movidos por essa ira, fazer questionamentos para ver se, como o autor aqui sugere, para avaliar se também nós não erramos, se realmente o nosso cônjuge ele tem o interesse de nos se ele tinha mesmo interesse de nos agredir, ou se não, ou foi só também uma reação emocional dele daquele momento. Então,
se nós também nos reagimos da mesma forma. Então é o momento da gente perceber, se conhecendo, que nesse dia, nesse momento eu estou desestabilizado emocionalmente por alguma coisa e acabei agindo dessa maneira. E a Bíblia e o autor orienta, né, que isso seja, né, principalmente a Bíblia, orienta que isso seja logo resolvido. Queridos, eu já tive um relacionamento onde a comunicação era falha por demais. Falhava muito a comunicação. Sempre era distorcida as informações, o que se passava, o que se recebia, né, não havia muita compreensão. E isso levou realmente a uma situação de separação, né, de dificuldade, onde que chegou uma separação. Agora, o que isso acontecia também era o que? Muitas vezes eu não queria verbalizar, falar da situação e ficava com aquela ira dentro de mim. Isso me fazia um mal, provavelmente fazia o casamento, como diz aqui, o autor ele vai se somando até um ponto de um desastre no relacionamento. E a minha orientação que eu deixo aqui é: não permitam que isso aconteça. Observe dentro de, analise você, tenha empatia com o seu cônjuge, a quem você ama, a quem você escolheu seguir a sua vida juntos. Tenha empatia por aquele que é o pai de seus filhos, a mãe de seus filhos. Tenha empatia, né? Perdoe. Muitas vezes também nós falhamos, perdoe o outro por ter falhado. Seja misericordioso. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele nos oferece o perdão mesmo nós sermos pecadores. E se nós temos agir como Cristo fez, nós precisamos, se somos realmente cristãos, né, precisamos seguir as orientações dele, né, e seguir em frente. Hoje, né, eu estou casado, estou num relacionamento, e eu percebo que eu tenho um relacionamento muito mais aberto no diálogo, e isso se faz importante. Muitas vezes a minha esposa, ela age, acontece, eu falo até um pouco, em algum momento eu percebo que eu fui um pouco ríspido, e ela tem uma leveza em absorver aquilo, né? Outras vezes acontece também comigo. Eu percebo que ela está num momento crítico e eu relevo algumas coisas. E no relacionamento tem que ter isso. E quando isso não ocorre, quando nós agimos com rispidez uns com os outros, ou com ira com o outro, nós devemos, depois que a poeira baixar, depois que aquela situação se passar por algum tempo, alguns minutos, pedir perdão pela a forma que falou, de como agiu, explicar: olha, hoje eu não estou muito bem, eu estou muito chateado com alguma coisa. É uma grande oportunidade para se expressar, falar dos seus sentimentos, falar das suas... sem julgamentos, sem jogar a culpa no outro, perceber por que você estava daquele jeito. Muitas vezes a ira é um descontrole seu e não um problema do outro. Que Deus te dê sabedoria a administrar isso dentro do relacionamento, para que o seu relacionamento perdure por toda a vida e você cumpra aquela aliança feita no dia do seu casamento, aquela aliança feita com o cônjuge e com Deus, diante de muitas testemunhas. Que Deus os abençoe nesse dia. Um grande abraço. Até mais. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, manda um oi, façam alguma pergunta, um pedido de oração, de onde você está assistindo esse vídeo, compartilhe. Um grande abraço e Deus abençoe.